Oi, gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vou falar um pouquinho hoje pra vocês de um livro que eu li e estudei pra escrever um pouco do meu TCC e eu gostei muito dele. Eu não esperava nada dele assim. Ele é um livro, ele tem em torno de 200 páginas, acho que 180, alguma coisa assim, não lembro mais. Mas eu achei ele muito interessante porque ele me surpreendeu, não estava muito animada. Ele chama Infância, Experiência e Tempo. É de um professor da Unesp de Rio Claro, da área de educação, que chama César Leite. E esse livro é de 2011. E ele não me chamou atenção de cara, porque a capa é toda verde, assim, não tem muita graça. E não sei, eu não achei o título também tão interessante, eu não estava tão animada pra ler. E aí foi muito legal quando eu comecei a ler, porque logo no início você percebe que é um livro meio diferente. Porque ele não é organizado. Tipo, normalmente quando você vai ler alguma coisa científica, até que livros não, né? Mesmo que tenha uma organização. Mas, por exemplo, se você vai ler um mestrado, uma tese de mestrado ou um artigo científico, ele é dividido, tipo, introdução, justificativa, né? Metodologia e tal. E aí tem essa estruturação, né? Num livro também que fala de ciência, tem capítulos, né? Bonitinho. Os capítulos têm começo, meio e fim. E aí, quando você pega esse livro, ele já começa com uma introdução falando que não vai ser nada organizado, que é basicamente um livro de ideias, assim, que a pessoa, que esse autor, ele falou assim, que ele não queria estruturar de um jeito, não que ele não queria, ele falou assim que talvez ele não conseguiu estruturar desse jeitinho, né, da ciência, e ele gostou, ele não se incomodou com isso, ele achou que era bom do jeito que tava, né? E ele falou que eram várias ideias. E aí ele não conseguiu estruturar. E aí é muito interessante porque ele fala isso numa espécie de introdução do livro, né? Pra gente entender. E aí ele chama essa introdução de ensaio, que é um tipo também de jeito de se expressar cientificamente, né? E o que é um ensaio? É um texto que vai discorrer sobre um assunto, mas que não está aprofundando esse assunto. E aí ele fala que aquilo é um ensaio, enquanto ele está escrevendo, e ele faz uma analogia com o assunto principal do texto, do livro, que vai ser a questão da infância, ela ser esse início, esse tempo de começo, assim. E a gente pensa muito na infância do desenvolvimento humano, né? Que ele quer tratar. Mas ele também quer tratar de uma infância num conceito amplo, de uma forma ampla. Então ele começa o livro nesse ensaio falando que ensaiar não é outra coisa que se colocar na infância. Ensaiar é apresentar um texto que está por vir. E é muito legal que você, tipo, essa frase me impactou bastante. E eu falei, nossa, não entendi direito o que ele quis dizer. E aí logo ele utiliza acho que uns 3, 4 capítulos só para discorrer sobre como ele enxerga a educação e as concepções de infância que estão postas, né? E aí ele vai falar um pouco sobre infância e formação, infância e identidade, infância, literatura e cinema. E é bem interessante como ele vai percorrendo, né? Ele vai usar a etimologia de infância, então ele lembra a gente que infância ela tem a origem no latim de infantia, né? E aí vem do verbo fare, que significa falar, e fan significa falante, e constitui a negação do verbo. Então, infância significa infan, significa aquele que não fala, né? Que não é capaz de falar. E infância, então, são os indivíduos que ainda não são capazes de falar. E aí isso é muito intenso, né? E ele vai discorrer sobre como que essa concepção de infância, ela tá posta, né, tipo, ideologicamente posta, não refletida muitas vezes, e, e como não é refletida, ela vai sendo reproduzida, né? Aí ele coloca também, ele pega a tipologia de outra palavra,
que é interessante, eu acho bem interessante, que ele fala da palavra formar, né? Formar é de formare, eu não sei se é do latim, que eu não anotei. Mas aí fala que significa dar uma forma, modelar. Então, assim, quando você está formando um indivíduo, você está modelando, mas com que molde, sabe? Com que molde que os profissionais utilizam, né? E aí a gente fica pensando aquilo que a gente quer da educação, a gente escuta o curso inteiro, quando a gente estuda educação, do quanto a educação não é neutra. Quando você não enxerga a ideologia, os interesses que estão postos, não quer dizer que eles não existam. Quer dizer que eles só estão escondidos, mas que algum interesse está sendo reproduzido, está sendo colocado em evidência e algum grupo de pessoas está sendo validado mais que outra, isso é fato. E aí é muito legal que ele vai discorrendo sobre algumas práticas na educação que demonstram isso, né? O quanto esse conceito de formar e de infância, ele está presente na educação brasileira. E aí ele fala também que os modos de lidar com a criança refletem os modos de pensar na infância. Então, você tem uma concepção de infância e aí, conforme você vai lidando com a criança, você vai expondo essa concepção, né? Então, se você não reflete sua concepção de criança, sua concepção de indivíduo, de educação, de relações, você não consegue ter consciência de qual é a sua ideologia, né? Então, tem uma ideologia que você está usando, só que se você não reflete, você não consegue entender. E você também não consegue avaliar se ela é uma ideologia que você acha bacana, que você consegue ter intencionalidade em cima dela ou não. E aí ele vai também discutir sobre essa concepção de criança vigente, assim, na educação brasileira, como um indivíduo que ele ainda vai vir a ser, né? Então, ele é um indivíduo que ele precisa ser moldado, que ele ainda não é, que ele não tem fala, como vem lá da etimologia. E não pode falar, não sabe falar, ele tem que aprender. E o adulto, então, seria o indivíduo que ele já está pronto, acabado. O que é muito interessante, né? E aí o autor vai falando, né, que a função da educação, então, nessa concepção de infância, nessa concepção de criança, é tirar essa criança de condição de vir a ser, daquele que não é, e trazer a criança para uma condição daquele que é, né? Daquele que tem que ser algo. E aí é interessante porque será que a criança não é mesmo nada? Ela sempre vai estar, até ela se tornar uma adulta, ela vai estar sendo trabalhada para estar pronta? E será que os adultos, eles estão prontos mesmo? Eles estão acabados? E aí ele traz também uma questão de uma relação de poder, né? Que quando você tem um indivíduo que ele não é nada e outro indivíduo que é tudo, tem uma relação hierárquica, né? Então, o indivíduo que é tudo tem poder sobre esse indivíduo que não é nada. Então, aí ele fala uma frase assim, ó. Em uma época como a nossa, marcada pelos múltiplos olhares e pelo desencantamento, a infância ou as infâncias poderiam mostrar à escola o seu lugar como um lugar de possibilidade, daquilo que é, e não só do que deve vir a ser, né? Então, assim, ele faz a gente questionar, tipo, algumas práticas, né? Com relação a isso, né? Que é da gente olhar para os nossos alunos como tábulas rasas, né? Como outros pensadores falam. E achei muito interessante. E o jeito que ele usa para discutir isso é a arte. Nossa, já tinha me ganhado pela estrutura do livro. E ele é muito, assim, não é que é muito fluido. É muito legal, eu acho que eu não falei isso, né? É muito legal que ele vai, por exemplo, capítulo 1. Aí ele coloca, tipo, infância e formação. Aí, dentro desse assunto, ele começa 1. Aí escreve um pouquinho, umas 3 páginas. 1 ponto. Aí escreve mais um pouquinho.
outra ideia, completamente diferente, mas que tem a ver com o tema. Aí depois, um ponto, ponto. E aí, tipo, chega uma hora que tem um e vários pontos, assim. Então, achei muito legal. E assim, eu me identifiquei muito com isso. Porque quando, não sei vocês, quando vocês estão fazendo pesquisa, vocês fazem pesquisas científicas assim, mas eu sou totalmente assim, sabe? Eu tenho um bloco de notas no meu celular e aí eu vou lendo as coisas e vou resumindo e vou rabiscando e vou escrevendo ideias. Então, tipo, chega uma hora que tem um monte de ideias soltas assim. E aí depois, ó, eu escrevo tudo. Aí, hora de sintetizar no texto, aí eu vou juntando, vou costurando as minhas ideias, né? E aí eu achei muito interessante, porque eu falei, nossa, é um processo que outra pessoa também faz e que ela não precisou fazer de uma maneira científica, né? Ele se desprendeu dessa estrutura para mostrar a importância da fluidez do pensamento, sabe? Tipo, a gente não precisa ficar colocando em caixinhas as coisas, sabe? E eu fiquei, o mais impressionada que eu fiquei, assim, foi que durante a minha leitura, eu conseguia perfeitamente, tava uma bagunça, assim. Você olhava, você falava, mano, que livro bagunçado. Mas, tipo assim, você consegue perfeitamente acompanhar o raciocínio, você consegue desenvolver e entender o que o autor propõe, e eu achei isso o máximo. Aí, beleza. Aí ele usa a arte para discutir essas perspectivas de infância, né? E aí ele, pra mim, já tinha me ganhado, mas aí quando ele usou isso, ele me ganhou total. Ele foi falar um pouquinho sobre cinema e literatura. E aí, com o cinema, ele usou diversos filmes, inclusive filmes nacionais. Ele usou Central do Brasil para falar sobre infância. E ele usou um filme chamado O Jardim Secreto, que é um filme muito ícone pra mim, assim, fez parte da minha criação. Eu assistia, sabe quando a criança assiste um VHS sem parar? Era eu com o Jardim Secreto. E eu assistia o tempo todo. E é um filme que, quando eu comecei a estudar educação, eu comecei a pensar sobre ele também. Eu já tive outros momentos de pensar sobre esse filme, assim. Mas eu demoro um pouco, assim, pra entender o que tá querendo dizer na minha cabeça. Mas eu vira e mexe eu assisto ele, porque é um filme, né, que tem um carinho especial pra mim. E aí, do nada, o autor resolveu falar dele. Falei, nossa, que show de bola! Meu professor que indicou esse livro, ó, conhece a Ana Beatriz. Aí, ele começou a falar, a discorrer sobre como que esse filme trabalhava a educação, né? Que eu não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecem, convido vocês a assistir e prestar atenção nessas concepções de educação, nas concepções de educação e de infância, né? Tipo, como a criança como um sujeito que precisa aprender, que depende totalmente do adulto, precisa seguir muitas regras e não sei o quê. E é interessante porque no filme a gente acompanha a história de uma menina que ela fica órfã, aí ela vai pra Índia morar com o tio. E o tio é meio problemático, né? E ela acaba vivendo com outras crianças lá e quem toma conta dela é uma governanta, que toma conta da casa também. E aí tem outras empregadas na época. E aí é muito interessante, porque como ela vem de outra cultura, vai mostrar ela tendo que aprender coisas, assim, a se trocar, coisas cotidianas, que lá na cultura dela, né, por ela ser rica também, por ela ser, sei lá, nunca tinham ensinado ela. Então, ela vai mostrar a relação da educação com essas criadas e a governanta principal, que coloca muitas regras, impõe muitas regras, ela é construída no filme como uma vilã. E você percebe, assim, a rigidez que tem todo o contexto do filme. Então, é muito interessante como eles trabalham a educação no Jardim Secreto e a concepção de infância. E ao mesmo tempo também eles falam, né, sobre crescimento numa metáfora com a natureza, né? Então, a principal, ela se relaciona com um pedaço de terra, que é esse jardim, e vai vendo as flores crescerem, então fala também desse crescimento, desenvolvimento humano, né? E aí eu achei fantástico ele discorrer sobre isso, sabe? Eu acho que eu nunca tinha lido uma análise do Jardim Secreto antes, assim, na minha área. Aí já ganhou o livro inteiro, me ganhou aí, né?
Aí ele consegue ser mais legal. Ele vai falar da literatura também e vai puxar Pinóquio. E ele vai falar dessa ideia de sempre ser um peso, você estudar ser um peso, sabe? De como Pinóquio, ele precisa se tornar, ele é um menino de madeira, ele é um boneco de madeira. Então ele precisa se tornar, ele tem esse vir a ser, né? Ele não é nada, então ele precisa se tornar um menino de verdade. Para isso ele precisa passar pela escola, ele precisa seguir as regras. E, por exemplo, quando ele vai para um lugar lá que eu esqueci como é que é o nome, mas ele fica tipo vários dias nesse lugar, meio que tem brincadeiras, que tem assim. E aí é estruturado na história como algo errado, como algo punitivo, a terra dos burros, né? Um negócio assim. E então tem essa ideia, né? Até quando eu tava lendo, eu lembrei de um livro que eu li no primeiro ano da psicologia, que a gente fez um trabalho, inclusive, e era de matéria da educação. Eu não me lembro agora o que era, mas acho que era matéria da educação. E ele falava sobre, chamava Pinóquio às Avessas, que é do Rubem Alves, que questionava exatamente essa massificação na educação, essa questão de você de ter que ser uma obrigação estudar, de não ser um prazer, de não incitar o aluno à autonomia, né? Eu achei fantástico a ligação, né? E esse livro do Rubem Alves, ele é bem gostosinho de ler, é um livrinho infantil, tecnicamente, se você for ler, assim. Mas que tem uma mensagem crítica. E é legal como o livro termina, depois convido vocês a ir procurar Pinóquio às Avessas. Porque faz um link, assim, pra mim. Então é muito interessante o que a gente fica refletindo, né? Aí, beleza, ele discorre sobre isso. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que também ele fala muito sobre a formação dos professores, né? Que não é culpa dos professores, né? As coisas não darem certo muitas vezes. Porque eles sempre estão no mesmo movimento, sabe? Parece que nunca tem uma novidade. Parece que as formações, ele coloca que as formações para professores estão sempre tentando dar coisas para eles fazerem e não ensinar eles a refletir as concepções deles, né? E isso incomoda ele, o autor. E também o fato de não se articularem essas formações dos professores, né? Por exemplo, é porque ele traz esse trabalho com a arte, né? Ele fala assim, por que a gente não forma os professores a partir da arte? Dá um filme, Jardim Secreto, e discute as concepções de educação desse filme, né? E eu achei muito legal. Aí o cerne do livro vai falar sobre infância, experiência e tempo, né? E aí ele começa falando que a gente tem uma concepção de tempo, e isso assim, ó. Isso assim, você falou, gente, não consigo acompanhar. Eu dei muita sorte porque eu tava assistindo Dark. Não sei se vocês já assistiram essa série, chama Dark, na Netflix, que ela trabalha essa questão da não linearidade do tempo, né? E é fantástico, assim, você começa a questionar essa questão do tempo, das dimensões. Então, o tempo, ele não é, tipo, presente, passado, futuro. Ele é uma coisa só. E o que eu faço agora é muito complexo você explicar isso. Mas o jeito que ele fala é um jeito tão doido que você acaba entendendo. Mas não é uma sequência de fatos. É tudo interligado, é tudo ao mesmo tempo, né? O tempo é tudo ao mesmo tempo. A gente vem e volta. Então, e a experiência, ela é. Deixa eu procurar aqui. Ela é essa articulação, né? Das memórias com o presente e a articulação com o vir a ser também, né? E aí ele questiona, falando da experiência, ele fala que a experiência não é uma coisa que a gente acumula, tipo, ai, fulano tem um monte de experiência. Não, experiências são coisas efêmeras. Tipo, a gente tem experiências todo o tempo, sabe? Tipo, não é experiência específica em algo. Não, tudo que a gente vive é uma experiência. É algo
transforma a gente, mesmo se a gente não percebe. A gente está vivenciando uma experiência. Você assistindo esse vídeo, você está vivenciando uma experiência. E aí, o que ele fala? Que a infância, igual ele falou lá no negócio do ensaio, ela é sempre o começo de uma experiência. A infância, se você olhar como categoria de desenvolvimento humano, ela é o começo da vida, né? Mas ele vai trazer para uma coisa mais subjetiva, no sentido de que toda vez que a gente tem uma experiência, a gente volta na nossa infância. Porque toda experiência é diferente, sabe? Se você vê esse mesmo vídeo no mesmo horário que você viu, só que no outro dia vai ser um outro dia, sabe? Nunca mais você vai ter essa experiência de você ver esse vídeo agora, que é Heráclito falava, né, do rio, de banhar o rio 2 vezes. E aí ele vai falar isso, que a gente volta na infância porque é o começo. E a infância é o lugar onde a gente vive na maior intensidade, na maior plenitude, né? E muitas vezes a experiência, no primeiro momento, ela não tá junto com a razão, né? Então, você vai elaborando depois. E aí, o que ele vai falar? Que essa ligação com a razão vai ter uma questão com a linguagem. Então, para ajudar a construir a experiência, que é sensorial, não sei se tá muito confuso, é muito confuso mesmo. Você vai desenvolver a linguagem como ferramenta, e aí ele traz Vygotsky, né? Que Vygotsky ele vai falar que a linguagem, ela vai construir a nossa experiência, e a experiência vai construir a linguagem, né? Posso fazer um vídeo depois de Vygotsky sobre isso, que é um assunto que sempre volta pra mim, e eu amo falar disso. Acho que eu vou fazer depois. E talvez eu faça um do meu TCC também. Muitas ideias, vocês viram que eu falo sem parar, né? Aí... E aí ele vai escrever assim, ó, que cada vez que a gente usa a linguagem em um contexto, nós somos infantes, porque está sendo construída em nós uma nova experiência, então nós não sabemos falar, né? Enfim, e aí é isso, assim, ele discute, esse é mais ou menos como é organizado o livro, tem muitas outras coisas, né? Eu fiz uma pincelada do que mais me chamou a atenção. Mas eu quis muito compartilhar com vocês, começar por esse livro, porque esse livro me inspirou muito, sabe? Num sentido de pensamento científico, num sentido de não ser tão estruturada, não ser tão fechada na minha caixinha. Levar a pesquisa, o acesso ao conhecimento para as pessoas de uma forma autêntica, como passando por nós, sabe? Porque às vezes a gente fica... Pelo menos é a experiência que eu tenho. Achei engraçado isso. Mas de tipo, a gente às vezes sempre estrutura e tem que ser regradinho assim. E aí, por exemplo, quando você tá aprendendo a fazer uma pesquisa, você fala, mano, mas não sei pensar assim. Então, tipo assim, será que a gente precisa pensar assim? Será que a gente não pode ter os nossos próprios processos? Lógico que facilita. Que, por exemplo, ter normas da BNT, ter uma estrutura, facilita o diálogo, né? Que nem a língua padrão, facilita a comunicação. Mas será que tem que ser só assim? E aí, mais profundamente, qual que é a experiência de infância que a gente está tendo? Qual que é a nossa experiência de educação? Quais são as nossas ideologias? Enfim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que chamou mais a atenção de vocês, o que vocês querem ver no canal. Se vocês têm algum assunto que vocês acham legal, que se eu souber falar sobre, eu falo. É isso. Muito obrigada por vir até aqui. Deixe seu joinha se você gostou. Falou, até a próxima.